Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje vamos conhecer um pouquinho sobre o apóstolo Paulo. Gostaria de falar em Filipenses 4, versículo do número 11, o 12 e o 13, que nos diz: Não digo isto como por necessidade, como já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Pois posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Primeiro, irmãos, eu queria dizer que nem tudo o que eu quero, eu posso. Nem tudo o que eu posso, eu devo. Nem tudo o que eu posso, eu faço. Mas tudo o que eu preciso, eu posso. Eu quero dizer que o apóstolo Paulo, irmãos, enfrentou muitos problemas pela frente até chegar onde chegou. Não foi fácil, mas ele venceu. Em sua primeira viagem sofreu muitos desafios, desbravou muitas cidades através do Espírito Santo, principalmente pregando para os gentios. Pregou em Damasco, Antioquia, Chipre, Listra, Derbe, Pisídia, Panfilha, Perge, Jerusalém. Eu quero dizer, irmãos, que na segunda viagem ele queria anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito Santo os impediu e não os permitiu. Então resolveram descer até Troade e teve uma visão onde foi pedido para que atravessasse a Macedônia e chegando em Samatrócia, no dia seguinte a Neápolis e dali para Filipos. Mas eu quero dizer que tudo o que queria fazer, Deus o permitia. Pregou em Tessalônica, em Bereia, em Atenas, em Coríntios, Efésio. Muitas vezes se perguntava a Deus que o curasse de um espírito que havia em sua carne e recebia como resposta: a minha graça te basta. Quantas vezes nós queremos fazer algo para Deus, que achamos que estamos fazendo para Deus, mas Deus nos impede, porque Deus é o conhecedor de tudo. Nós, como servo do Senhor, como profeta do Senhor, irmãos, devemos obedecer a sua palavra. Mas em tudo isso não foi fácil para ele. Mas ele nunca perdeu o seu foco, jamais tirou ele do caminho. A Bíblia nos diz que temos que andar no caminho e ensinar como andar no caminho, e não como ensinar o caminho. Podemos nesse instante, irmãos, navegar um pouquinho na história de Saulo. No tempo de Saulo, a história nos mostra que havia 3 grandes nações: a Grécia, com o seu conhecimento; Roma, com as suas leis; Israel, irmãos, com a sua religião. E havia, irmãos, uma pequena cidade chamada de Tarso. Uma pequena cidade. Mas eu quero dizer que essa pequena cidade, irmãos, ela se destacava como grande, porque ela crescia politicamente, cultural e economicamente num espaço pequeno de tempo muito grande. Até seus moradores, irmãos, tinham mais conhecimentos. Eles eram treinados por estudiosos, professores de faculdades, como Nestor, Antenodoro, que eram matemáticos, filósofos, homens ricos em sabedorias, irmãos. Eu quero dizer que uma cidade que estava tão próspera, que fez com que o próprio general Marcos Antônio Romano se fixasse moradia naquele lugar. Então era uma cidade próspera, uma cidade que podemos dizer da classe média para cima, uma cidade onde o povo buscava conhecimento, uma cidade onde o povo era mais inteligente. Isso fez com que o próprio general Marcos Antônio se fixasse moradia naquele lugar, porque ele viu diante dos olhos dele que aquela cidade estava crescendo muito. Uma cidade que havia até recebido títulos de cidade vivida, que não precisava, irmãos, de que os seus impostos fossem mandados para Roma. Os próprios impostos que eram arrecadados naquela cidade se tornavam na própria cidade para crescimento da própria cidade. Então, irmãos, assim começa a crescer o trabalho naquela cidade com tecidos,
madeiras, barcos e muitos outros produtos. E passava, irmãos, a causar em outros moradores distantes a vontade de vir de onde estavam para se ajuntar àquela cidade. E lá vem uma família da tribo de Benjamim, irmãos, para morar. Escolhe um bairro judeu e mudam. Quer dizer que essa família tinha um pai judeu que toda semana ela frequentava sinagogas. O pai tinha um filho de 5 anos. E os judeus dessa cidade, dos 5 anos, irmãos, quero saber que já ensinavam seus filhos nos caminhos em que eles deviam andar e aprender, inclusive, a trabalhar. Porque os judeus achavam que seus filhos tinham que comer do suor do seu trabalho. Então eles eram postos a trabalhar desde pequenos, pois eles já tinham que viver de seus trabalhos. E Saulo, irmãos, aprende a profissão de construir tendas. Eu quero dizer que Saulo, com 14 anos de idade, irmãos, ele vai para Jerusalém para aprender com Gamaliel tudo sobre as leis de Moisés. Um homem inteligentíssimo, um matemático, um professor em tudo. E eu quero dizer que quando um aluno começava para estudar, o estudo seria mais ou menos de 10 anos. Ele tinha que estudar 10 anos para ter o conhecimento de todas as coisas. Paulo cita no livro de Atos, irmãos, que ele sobressaía a todos, porque ele era muito inteligente. Alguns o chamavam até de poliglota, por causa da sua capacidade de entendimento e de falar. Mas enquanto Saulo se destacava no estudo, um homem, irmãos, quer dizer que um homem se destacava no espírito, se destacava por tudo aquilo que ele fazia, pelos milagres que ele fazia, pela sua palavra. Se chamava Jesus, se chama Jesus. Eu quero dizer que Saulo com 14 anos e Jesus já com 24 anos. Agora ele já com 19 e Jesus com 29. Pois já havia se passado 5 anos. E Jesus em seu pleno ministério e Saulo já um pouco mais estudado. E começa já a ouvir sobre Jesus, que se destacava, provocando um grande alvoroço no meio deles. Seu estudo, irmãos, abrangia tudo que existia de matéria. E a matéria principal era o mestre, a sua palavra. Eu quero dizer que já tinha passado mais 5 anos. Agora Saulo com 23 e Jesus com 33 anos. Jesus é levado ao madeiro para se cumprir o seu tempo e aquilo ao qual Deus o determinou. Saulo, terminando a faculdade já com seu diploma na mão, acabava de virar um perseguidor e passa a perseguir os seus ideais, até que de repente há um encontro, irmãos, entre ambos e a sua mudança começa. Conhece o Espírito Santo e a partir daí, irmãos, quer dizer que a sua vida mudou. O seu corpo recebe um novo coração e o perseguidor passa a ser um grande pregador e se deslancha na obra do Senhor, se tornando um dos maiores missionários da história da Bíblia. É desta forma que Deus age em nossa vida. É dessa forma que Deus nos transforma, que Deus muda o nosso caráter. Ele transforma aquilo que está errado no certo. Ele começa a nos limpar, começa a nos ensinar, a nos purificar e põe ao seu dispor na obra do trabalho. E assim foi Deus com Saulo. De um lado Saulo, do outro lado Jesus. Podemos entender a forma de como Deus agiu na vida do apóstolo Paulo. Eu quero dizer que em Filipenses, quando ele cita, posso todas as coisas naquilo que me fortalece, ele está dizendo que você pode todas as coisas se for da vontade de Deus, se estiver na vontade de Deus, se for permissiva na vontade de Deus. Muitas vezes, nem tudo que eu quero eu posso. Nem tudo que eu posso eu também devo. E nem tudo que eu posso eu faço. Mas eu quero dizer que, mas tudo que eu preciso, irmãos, eu posso, diante da palavra de Deus, diante da vontade do Senhor, diante daquilo que Deus tem para colocar na minha vida. Foi assim com Paulo, foi assim com Saulo e não será diferente de nós, não será diferente de você. Aquilo que você necessita, creia, toma posse, busca o Senhor, fortalece no Senhor, que Ele lhe dará aquilo que você necessita.
O salmista no Salmo 37,4 nos diz que deleita no Senhor e Ele concederá aquilo que o teu coração deseja. Foi assim que Saulo, transformado em Paulo, se fez. Ele se jogou para o Senhor, ele buscou ao Senhor de todo o coração, ele buscou tanto em aprendizado como em espiritual, tanto material como espiritual, e Deus o capacitou para que ele fosse um dos maiores missionários da palavra de Deus, transformando este mundo no Evangelho de Cristo. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor.